quero, antes de tudo, cumprimentar os irmãos, né, que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube e também pela Rádio Melodia. Que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa visitá-lo nessa noite, nessa manhã tão maravilhosa, e que tudo que já tem acontecido até agora e o que vai acontecer possa alcançar o seu coração aí na sua casa, onde você está. Lembrando que esse projeto de transmissão é para te visitar, é para te alcançar, te abençoar, mas nós queremos um dia te ver na casa de Deus reunido, adorando o Senhor junto com todos nós. Deus te abençoe. Quero agradecer a Deus também pelos irmãos que estão trabalhando aí na transmissão, na produção dessa transmissão, que realmente é bastante trabalhoso. Que Deus continue dando ânimo, estratégias e renovando as forças de cada um de vocês para continuarem nessa pegada aí. Também louvo a Deus pela vida dos pastores, dos líderes, que Deus possa continuar abençoando vocês. Eu vou colocar aqui o meu cronômetro para eu saber, né, o tempo, considerando que daqui a pouco nós temos a ceia também. Eu quero te convidar para abrir comigo a sua Bíblia no livro de Salmo. E vamos ler o Salmo de número 73. É um salmo bastante intrigante para nós que somos crentes, para nós que lidamos com as mesmas experiências que Asaf lidou. E eu vou ler aqui no meu celular, porque eu estou usando uma versão Nova Almeida atualizada, é uma versão recentemente atualizada e nem todo mundo tem essa versão. Eu inclusive não tenho essa versão em papel, mas eu tenho aqui no celular. Se você tiver, acompanhe conosco. Se não, você pode acompanhar na tela. A tela vai mostrar a mesma versão aí. Bom, o Salmo de Asaf diz assim: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu corpo se volta para eles e os tem... por isso o seu povo se volta para ele e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Ó Deus, em só refletir, para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho, quando alguém acorda. Assim, ó Deus, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? Quem eu poderia querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fonte do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, porém, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Deus possa abençoar a sua palavra, possa gerar edificação
aos nossos corações e nos levar ao entendimento que Asaf teve quando ele meditou nessas questões. Bom, eu quero falar um pouco hoje sobre a crise de Asaf. A crise de Asaf vem com aquela pergunta: os verdadeiros cristãos perdem a sua fé? Verdadeiros cristãos passam por crises de fé? Esse salmo, o salmo de Asaf, é um salmo bem interessante. Ele começa o que é considerado o terceiro livro do livro de Salmos. Quando você lê os 150 salmos da Bíblia, na verdade você está lendo um bloco de 5 livros que são distribuídos de uma forma muito interessante. Cada um desses livros, né, por exemplo, o salmo de 1 até o 41 é o primeiro livro desses livros que estão dentro do livro de Salmos. Então, o salmo de 1 a 41 faz referência ao livro de Gênesis. Então, quando eles cantavam no templo, quando eles adoravam ao Senhor, porque cada salmo é uma poesia escrita para ser cantado, e eles cantavam com a intenção de relembrar a lei do Senhor, relembrar os ensinamentos daqueles primeiros 5 livros da Bíblia, com a intenção de manter guardado na mente, no coração, e por isso continuar servindo a Deus. Então, o primeiro livro de Salmo, de 1 a 41, começa com a referência ao livro de Gênesis. Depois você vai para o segundo livro de Salmo, que começa no 42 ao 72, e a referência é ao livro de Êxodo, porque o estilo do texto, as narrativas que estão lá, ou as poesias que estão lá, narram e de forma poética narram aqueles eventos de libertação, de saída do Egito em direção à Terra Prometida. Já o terceiro livro, que é do 73 ao 89, que começa com esse salmo de Asaf, já é uma referência ao livro de Números. Depois você tem do 90 ao 106 uma referência ao livro de Levítico, apontando para aquelas questões de sacrifício, de santidade, de pureza, de santificação. E depois você tem o quinto livro, que começa com 107 e vai ao 150, que é uma referência ao Deuteronômio, com várias leis, com várias declarações de bênçãos e maldições. Então, é interessante ler o livro de Salmo nessa perspectiva. Agora, o título desse salmo, do Salmo 73, é na verdade uma referência a Asaf. É chamado de um salmo de Asaf. Muitos acreditam que tenha sido Asaf mesmo que escreveu esse salmo, certamente foi. E nos dias de Asaf, nos dias que ele escreveu esse salmo, ele era não apenas um músico, um cantor, mas ele era o líder da adoração em Israel, estabelecido por Davi, depois mantido nos dias de Salomão. Ele foi um homem que se destacou como um líder de adoração para toda a nação, era a pessoa mais importante da nação em termos de louvor e adoração no templo, cantando salmos, compondo salmos, e não apenas isso. Desculpa. Alguns acreditam que Asaf também tenha sido grande influência em termos de produção de instrumentos, de estilos musicais e coisas desse tipo. Então, Asaf era realmente uma pessoa de grande referência nesse contexto de adoração. E naqueles dias, se você quisesse ter uma canção respeitada pela nação toda, você tinha que procurar Asaf, porque era de lá que vinha, né, essa fonte de músicas, de louvor, de adoração. Ele era uma grande referência. Alguns acreditam, de acordo com alguns textos da Bíblia, de acordo com o que se vê na vida de Asaf, que Asaf provavelmente teria sido também um profeta que, com as suas próprias composições musicais, ele profetizava para a nação. Então Asaf realmente era uma pessoa de grande referência. Esse terceiro livro, onde está o Salmo de Asaf, na verdade não foi escrito apenas por ele. Você vai encontrar referências aos filhos de Corá, você vai encontrar referências a uma oração que Davi faz no Salmo 86. Existe também um salmo de alguém chamado Heman, que em inglês é chamado Heman, mas eu acho que em português é Eman. Esse homem, ele também está como um dos autores, ninguém sabe exatamente quem tenha sido ele, mas ele está aí nessa referência dos salmos. E também um outro chamado Etan, o Ezraíta, que também escreveu o Salmo 89, um salmo muito interessante que eu te aconselho a ler quando tiver tempo. Bom, uma das lições mais valiosas desse salmo que você vai encontrar
quando estiver lendo o Salmo 73, agora nós acabamos de fazer isso, é que uma crise de fé pode acontecer com qualquer servo de Deus, não importa se ele é pastor, se ele é missionário, se ele é muito espiritual ou pouco espiritual, se ele é um leigo, se ele é um músico. Alguma vez na sua vida você pode se deparar com certas situações onde a sua fé é abalada, onde dúvidas começam a bombardear sua mente e gerar em você, de certa forma, alguns questionamentos. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, talvez com você que está aí na igreja ou com você que está aí na internet, isso já tenha acontecido. Então, eu quero te dizer uma coisa, não é errado você ter crises de fé. Todos nós passamos por isso, e isso algumas vezes está relacionado com a nossa saúde mental e física, outras vezes está relacionado com os nossos conflitos mentais, não é isso? E aí, conflitos de informações, né, esse bombardeio de informações que nós recebemos diariamente. Então, no entanto, é muito importante você saber que é muito errado você deixar de aprender com essas crises, e é uma grande tolice se você não procurar resolvê-los o quanto antes possível. Você não deve ficar nesses conflitos, nessa crise pela vida toda. Você vai encontrar pessoas de fé na Bíblia, como aquela situação do leproso que vem até Jesus, cai de joelho e diz: eu tenho fé, me ajuda, né, na minha falta de fé. Eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Muitas pessoas que dizem: eu creio, mas eu tenho muitas dúvidas. Teve até um pastor aí do Brasil que uma vez escreveu sobre isso. Então, talvez ele até nem tenha aprendido tanto com as suas dúvidas, né? Devemos saber, quando lemos esse salmo, como encontrar ajuda, queridos. Como encontrar ajudas uns nos outros, na igreja, na família, no corpo de Cristo. Não apenas buscar ajuda na nossa mente, buscar ajuda nos livros, ou buscar ajuda em fontes de informações que não são humanas. Nós precisamos buscar ajuda uns aos outros, na família de Deus. É isso que nós vamos ver quando a gente começar a caminhar nesse salmo, entendendo o que está escrito aí. O ponto de conflito do salmo começa com a declaração de Asaf. Ele faz uma declaração no versículo 1, você vai ver aí na sua tela, e essa declaração, ela é conclusiva, ela é como o salmo termina, é como o salmista quer que você enxergue depois que terminar de fazer essa leitura. Ele começa dizendo assim: de fato Deus é bom, bom para com Israel, bom para com os limpos de coração, para com os de coração limpo. Essa declaração de Asaf, ela não apenas é teológica, ele coloca essa declaração com a intenção de preservar o coração dele, de preservar a imagem dele, pedindo licença para dizer o que ele precisa dizer. Então Deus é bom e ele classifica isso em termos de caráter. Deus é bom no seu caráter, porque essa é a essência do que Deus é. Ele é bom, mas ele é bom em termos de ação. Ele é bom para Israel, ele é bom para com os limpos de coração. E aí, depois ele começa a fazer uma descrição de como estava o coração dele. Mas ao fazer essa declaração conclusiva, Deus é bom, ele está dizendo assim: olha, isso é o que toda a nação de Israel crê. É isso que nós cremos. Deus é bom. É como eu quero terminar esse salmo. É isso que ele quer que você entenda. Ele está pedindo uma licença para dizer assim: olha, eu quero falar de coisas que estão passando na minha mente, no meu coração, mas eu peço que vocês não me interpretem mal, que vocês não me compreendam mal, sendo eu um líder de Israel, sendo eu um representante da adoração nessa nação, falando o que eu vou dizer agora, vocês podem ter uma imagem errada de mim. Então me dê licença para dizer o que está acontecendo no meu coração. É isso que ele está dizendo. E aí esteve nessa fase da sua vida, quase, faltou pouco, eu estive perto, prestes a desistir de tudo, a jogar tudo para o ar, a voltar para casa, a voltar para o mundo, a desistir da vida e viver uma vida longe de Deus. Era isso que ele estava dizendo. Eu quase me desviei, quase me resvalaram os pés. Asaf sabia que o que ele disse sobre Deus no primeiro versículo era verdade. Deus é bom para com Israel, Deus é bom para com os limpos de coração. Mas existia uma outra verdade no coração dele, uma outra verdade que o perturbava muito. E essa verdade quase o desviou. Quase que ele tropeçou por conta disso. Ele quase escorrega por causa dessa verdade. E aí tem um autor conhecido como Boyce,
Esse autor ele vai dizer o seguinte, que ter dúvidas como essa de Asaf não é incompatível com a fé cristã. Crentes, muitas vezes, passam por dúvidas. Você vai ver Elias em crise de fé dentro daquela caverna. Você vai ver outras pessoas. Pedro mesmo, depois de ter negado Jesus, ele desvia, ele foge para o mar e tenta pescar novamente, tentando fugir daquela realidade. Você vai ver muitas pessoas que passaram por crises. Uns conseguiram se recuperar e outros não. Então, essa é uma situação que pode afetar qualquer pessoa. E aí, Asaf começa a fazer um diagnóstico, um autodiagnóstico da sua própria situação no versículo 3. Ele vai dizer assim, olha, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. O problema de Asaf era a inveja. O problema de Asaf era que ele estava olhando para os maus, para os ímpios, para aqueles que faziam coisas erradas e ainda assim estavam bem. Agora, uma pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos é o seguinte: quantos de nós, muitas vezes, não olhou para o ímpio e pensou coisas como Asaf pensou? Olha, eu faço tudo certinho e as coisas são difíceis para mim. Agora, eu vejo pessoas que fazem tudo errado e parece que para eles tudo é mais fácil, tudo dá certo. Então, essa era a crise de Asaf. Todos nós passamos. Você vê a casa da pessoa, você vê o carro da pessoa, a vida, a namorada, o esposo, a mulher daquela pessoa que não está fazendo nada certo e ainda assim está dando tudo certo para ele. Né? Como a gente entende isso? Como a gente administra isso no coração? É curioso que Asaf confessa a inveja do seu coração. E o 9º mandamento, lá da lei judaica, que nós temos na nossa Bíblia, no capítulo 20 de Êxodo, versículo 17, tem uma proibição a respeito da inveja, dizendo o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Quando Deus fala disso, Deus não fala só apenas que inveja é pecado, não é só uma questão espiritual da inveja que está envolvida, mas na verdade é o que ela pode causar na sua alma, é o que a inveja pode causar no seu coração, na sua mente, se você tirar os olhos da sua realidade e começar a colocar os olhos na realidade dos outros, no dinheiro que o outro ganha, na casa que o outro vive, no carro que o outro tem, na família que aquela pessoa tem. Se você começa a invejar isso, você não apenas vai estar pecando contra Deus, mas você vai estar pecando contra a sua saúde. Você vai estar causando confusão na sua mente, nas suas emoções, que podem te levar a um colapso emocional, a um distúrbio mental, como esse que Asaf vai descrever daí para frente. Ele começa a mostrar como estava o coração dele. Ele fala assim, olha, para eles não há preocupação, o seu corpo é forte, é sadio, versículo 4. Ele vai fazer essa descrição do 4 ao 16. O seu corpo é sadio e forte. Isso não é verdade absoluta. Vai num hospital dessa fase terminal. Aqui nos Estados Unidos tem um hospital chamado hospice, que é onde as pessoas vão para morrer. Elas sabem que vão morrer daqui uns dias, daqui umas semanas, e ficam lá, esperando a morte. Aí o capelão vai passar para visitar essa pessoa. Não há esperança. Aí essa pessoa morre naqueles dias, ou um pouco depois, ou um pouco antes. Essa é a realidade de muitos. E os ímpios estão lá, assim como há crentes lá também. Então, ele fala, eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, e do coração brotam fantasias. Gordura aqui refere-se à abundância. Eles têm tudo que querem, comem tudo que gostam, vivem uma vida sem limites, tudo dá certo para eles. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca até contra os céus e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu corpo se volta para eles e os tem... por isso o seu povo se volta para eles. Ele está se referindo aos piedosos, ao povo de Deus naquele tempo. Até o povo de Deus se volta para eles e os tem como fonte, da qual bebe com avidez. Quantos crentes hoje estão seguindo os ímpios no Instagram, nas redes sociais, e
imitando o que eles fazem, invejando o que eles têm, querendo ser como eles são. Era disso aqui que Asaf estava dizendo. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que esses são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam a sua riqueza. É claro que isso não é verdade absoluta. Isso era o que Asaf estava vendo. Isso era o que ele estava sentindo. Ele isolou um grupo de ímpios, observando como eles viviam, e disse assim: olha, esses ímpios são muito felizes. Esses ímpios são muito abençoados. Esses ímpios têm uma vida invejável. É assim que eu queria ser, sendo crente. Por que os ímpios são ímpios e são tão abençoados, enquanto eu sou crente e passo tanta dificuldade? Essa era a condição de Asaf. Ele estava tomado pela inveja. Ele estava doente de inveja, contemplando os ímpios. Ele ia para a casa de Deus para adorar, mas a mente dele não parava de pensar, o coração dele não parava de se contorcer em relação ao que ele sentia quando via os ímpios se dando bem, enquanto ele era crente e estava tendo algum tipo de sofrimento. Queridos, inveja não é só pecado, inveja adoece o coração. Existe uma terapia conhecida como terapia cognitiva. Ela ensina que a depressão pode ser muitas vezes causada por pensamentos distorcidos. E algumas formas de pensamentos distorcidos é quando você vê um único evento como um padrão interminável de derrota. Você isola aquele evento e fala assim: olha, isso, minha vida é uma miséria, eu sofro demais, nada dá certo para mim, eu estou realmente no fim da linha, e começa a descrever um cenário de desgraça na sua vida, como se nada tivesse bom, nada fosse bom, nada prestasse na sua vida. Uma outra forma de ver essa questão do pensamento distorcido é através do que eles chamam de filtro mental. A pessoa escolhe um único detalhe negativo e habita nele, definindo a sua vida e a visão da sua realidade a partir daquele filtro mental. Eu estava dizendo mais cedo que isso acontece, por exemplo, quando alguma coisa ruim acontece, talvez um pneu fura na estrada, você está lá, seu pneu fura, o pneu do seu carro fura, e aí você procura a chave de roda, ela não está lá por alguma razão, ou talvez a chave está, mas o step está vazio, ou até não tem step mais, porque, sei lá, por alguma razão você não tem o step. E aí você está lá sofrendo, sem saber o que fazer, vai procurar o telefone para ligar para alguém, não tem sinal na estrada, e aí você não consegue falar com ninguém. Para piorar, o sol esquenta um pouco mais, ou então se não tem sol, começa a chover ou fazer frio, e você está lá infeliz, e aí você começa a pensar: olha, gente, por que eu estou passando isso? Eu sou crente, eu sirvo a Deus, sou fiel no dízimo, estou tentando ser fiel em tudo, e olha o que está acontecendo comigo. Quando você está pensando isso, passa um ímpio. O carro do ímpio é melhor que o seu, o pneu dele não fura, porque tem uma estrutura lá dentro que não deixa ele baixar quando está sem ar. Então você começa a questionar tudo e se perguntar: por que está acontecendo comigo? Essa é a realidade que Asaf está enfrentando aqui. E uma terceira forma de você entender essa questão do pensamento distorcido que Asaf está tendo é através do que eles chamam de absolutismo, ou aquela coisa de tudo ou nada. A pessoa, para ela, ou é tudo ou é nada, né? Ela define as coisas a partir dessa categoria de preto e branco, ou a coisa é desse jeito ou não serve para mim. Então, esse absolutismo é uma das formas que você também entende o pensamento distorcido que Asaf está tendo aqui. É curioso que todos esses pontos de vista distorcidos que uma pessoa que está em estado de depressão pode ter, Asaf descreve nesse texto. Isso mostra que, com as palavras que ele está descrevendo, como estava o coração dele, ele provê para nós uma possibilidade de diagnóstico, para dizer assim: Asaf estava em crise de depressão. Asaf ele podia não estar numa depressão profunda, mas ele estava realmente entrando num quadro depressivo muito agressivo, e isso quase fez com que ele perdesse a sua fé. É muito curioso que, eu não sei se existem estudos que explicam bem isso, mas é muito curioso que algumas pessoas que estão doentes mentalmente ou emocionalmente, elas têm muita fé e começam a ver tudo como espiritual, ou elas entram no estado de perda de fé, como Asaf estava passando aí.
Então é interessante que Spurgeon vai dizer que é lamentável que um herdeiro do céu tenha que confessar: eu estava com inveja. Mas pior ainda é ter que admitir: eu estava com inveja do tolo. Só um tolo pode invejar outro tolo, mas é isso que ele está dizendo. Olha, Deus é bom para Israel, Deus é bom para com os limpos de coração, mas eu invejava os ímpios, porque a vida deles é muito melhor do que a minha. E aí, Asaf continua dizendo no versículo 13 o seguinte: com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Spurgeon vai dizer sobre isso que é um golpe fatal da dúvida, porque o pobre do Asaf começa a questionar o valor da sua santidade, quando os salários que ele vai receber em troca disso são pagos em moedas de aflição. Spurgeon diz nesses termos: são pagos em moedas de aflição. Ele faz certo, mas colhe como consequência, como recompensa, o sofrimento, a dor, a perda e todas essas coisas. É isso que Asaf está sentindo. E ele fala: pois o dia inteiro sou afligido. É um tipo de derramamento poético, com muito exagero. Ele está dizendo: eu sou afligido o dia todo e cada manhã eu sou castigado. As duas palavras, os dois termos que ele usa, aflição e castigo, na verdade, vem de duas fontes diferentes. A primeira delas, a aflição, vem de circunstâncias. Você sai de casa sem casaco e por alguma razão Viçosa tem uma temperatura muito doida, muitas vezes, então você sai sem casaco e faz um frio louco. Aí você passa aperto naquele dia e fala: não, amanhã eu vou levar um casaco. Aí você veste uma roupa mais quente e fala: hoje eu não sinto frio. Aí faz um calor extremo. E aí você está suando lá, está querendo tirar a roupa porque não está dando conta de suportar aquele calor. Então, isso aí são aflições que vêm de fontes externas e você não tem controle sobre elas. Mas o castigo é diferente. Quando ele fala: sou castigado toda manhã, ele está dizendo assim: Deus me castiga toda manhã. Em outras palavras, ter que acordar e ficar vivo e encarar o ímpio se dando bem enquanto o justo está se dando mal é um castigo de Deus para mim. Era melhor estar morto do que estar vivo. Asaf está descrevendo um estado de depressão, de angústia na sua alma. E ele fala assim: se eu tivesse pensado em falar tais palavras, eu já teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. É isso que ele descreve. Na verdade, o que nós dizemos em tempos de conflito, em tempos de crise existencial, em tempos de dúvida, pode matar aqueles que são fracos na fé, pode matar as pessoas que estão à nossa volta e que estão caminhando com Deus. Asaf sentiu que ele estava doente, ele sentiu que a sua alma estava aflita, ele sentiu que havia perguntas para as quais ele não encontrava resposta, e então ele teve cuidado de não espalhar esse contágio, de não espalhar essas dúvidas e afetar as outras pessoas. Certas questões, queridos, estão além da nossa compreensão, estão além do raciocínio lógico, estão além do experimento científico. E Asaf começa a dizer no versículo 16 assim: olha, em só refletir para compreender isso, eu achei que a tarefa era pesada demais para mim. Tem coisa, querido, que você precisa encontrar resposta em outras fontes. Você não vai encontrar resposta em enciclopédia, em dicionário, nem o Google vai responder e nem Freud vai explicar. Pode ter certeza, tem coisas que você precisa buscar respostas em fontes muito seletas. E aí ele vai dizer no versículo 17 como é que a cura pôde começar a acontecer. Ele fala assim: até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles, qual seria o fim dos ímpios. Asaf agora, como salmista, ele vai nos contar não os sintomas das suas doenças ou da sua doença, mas ele vai falar sobre como a sua saúde começou a ser restaurada depois que ele entrou na casa de Deus, depois que ele esteve no santuário de Deus. A casa de Deus aqui, para Asaf, não é a igreja que nós temos hoje. É, na verdade, o templo judaico no tempo que ele vivia. Não existia igreja ainda naquele tempo, mas era a casa de Deus, era o lugar onde ele adorava a Deus. E aí, aconteceram algumas coisas com Asaf. A primeira coisa, você vai perceber dos versículos 18 a 20, que a percepção de Asaf foi restaurada em relação ao estado dos ímpios. Ele entendeu
o que acontece realmente com os ímpios numa perspectiva de eternidade, não apenas numa perspectiva do tempo presente. Ele vai dizer assim, tu, no versículo 18, certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Jonathan Edwards, um grande avivalista aqui dessa Nova Inglaterra, ele disse isso, que a realidade na qual os ímpios se encontram é terrível porque eles estão à beira do abismo, estão caindo. E você diz, olha, não é isso que eu vejo olhando à minha volta. Não é isso que você vê porque você está olhando numa perspectiva de temporalidade. Mas na perspectiva de eternidade, a vida deles já acabou. Na perspectiva de eternidade, o fim deles já chegou. Na perspectiva de eternidade, a nossa vida já está com Deus. E é isso que Asaf começa a enxergar. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Como são destruídos no instante. São totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Ele vê nessa declaração, nesses 4 salmos, que ele vê, ao contrário das aparências, ao contrário do que se pode ver quando você contempla os ímpios, é que os pés desses ímpios estão realmente colocados em lugares escorregadios. Antes ele estava dizendo, os meus pés quase escorregaram, mas agora ele entende que quem está escorregando são os ímpios. Os ímpios é que estão em lugares escorregadios. Ele percebe que a segurança que os ímpios têm é aparente. Ela está prestes a cair num julgamento do próprio Deus, um julgamento justo de Deus. Eles estão prestes a serem levados a estarem diante de Deus. Lá no versículo 27 desse mesmo capítulo, desse mesmo salmo, o salmista vai dizer o seguinte, olha, os que se afastam de ti certamente perecerão, tu os destrói, todos os que são infiéis para contigo. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. O salmista enxerga uma coisa que ele não estava vendo quando ele invejava os arrogantes. Ele percebe que a vida da impiedade é curta, que a jornada da impiedade é muito mais curta do que ele estava imaginando. E aí, queridos, Asaf encontra cura quando ele vai à casa de Deus, quando ele está na presença de Deus, o coração dele começa a ser curado. E a outra coisa que acontece é que a percepção de Asaf é restaurada e ele entende quão espiritualmente doente ele estava. Ele confessa isso nos versículos 21 e 22, quando ele diz assim, quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Ele se compara a uma besta irracional diante de Deus por conta daqueles pensamentos que ele estava tendo. Ele não está dizendo que é errado pensar assim. Ele estava dizendo que ele pensava assim porque ele estava doente, porque a mente dele estava realmente num colapso, num conflito, numa profunda confusão, e ele não sabia o que fazer com isso. Então, você percebe que, enquanto nos versículos 13 a 14, ele protesta e ele declara assim, olha, eu sou inocente, eu sou justo, e os ímpios que são ímpios estão indo para o mal, agora aqui ele fala diferente, ele reconhece completamente sem capacidade de raciocinar. E aí, a palavra besta que ele se refere aqui nesse texto, no hebraico, dá um sentido de grande besta. E aí essa palavra se refere a uma criatura estúpida, não apenas vazia da graça de Deus, mas uma criatura sem razão, sem entendimento. Era isso que ele estava dizendo. Meu estado era trágico, era terrível, era miserável. Até que eu entrei na casa de Deus, é o que ele declara. Preciso pedir que cortem, por favor, o retorno aí do estúdio, que está voltando para mim. Obrigado. Até que entrei na casa de Deus. O que Asaf entende quando ele entra na casa de Deus? A sua capacidade é restaurada para reconhecer quão abençoado ele era. Nos versículos 23 a 26, é uma coisa que às vezes a gente também não percebe quando estamos em crise. Quantas bênçãos de Deus estão
vindo sobre nós o tempo todo. Então ele começa a enxergar isso, olha, eu era mais abençoado do que eu imaginava. Quando eu estava pensando que eu era infeliz e miserável, tinha muito mais bênção sobre a minha vida do que eu era capaz de contar. Ele fala assim, olha, no entanto, versículo 23, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Ele sente segurança em Deus. É interessante que essa ideia de estou sempre contigo faz uma alusão ao que está em Números capítulo 18 a 20, porque no antigo Israel, os sacerdotes gozavam de um status privilegiado de ter o Senhor como a sua partilha, como a sua herança para sempre. Enquanto todos os judeus tinham propriedades físicas, os sacerdotes eram abençoados tendo o Senhor como a sua herança. E isso, Asaf começa a enxergar, ele fala assim, olha, eu estou contigo sempre, tu me seguras pela minha mão direita. Ele percebe quão próximo de Deus ele estava. Ele fala, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Ele tinha direção de Deus, ele tinha perspectiva de vida eterna. Ele sabia em quem ele estava crendo e agora ele estava enxergando isso. E ele vai começar a ir mais fundo nesse pensamento no versículo 24, quando ele diz assim, quem tenho eu? Versículo 25. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem eu poderia querer na terra além de ti? Asaf começa a dizer o seguinte, olha, por que eu estou desejando mais do que eu já tenho, se eu já estou satisfeito com aquilo que eu tenho recebido de Deus? Ainda que a minha carne, o meu coração se desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Essa é uma das conclusões de Asaf quando ele começa a ser curado. Então, Asaf aqui nessa realidade, nesse quadro de tristeza, de angústia e de sofrimento, ele se via antes como um doente, inocente, que não estava recebendo nada além de abuso, de privações e das suas próprias dores injustas, que por alguma razão eram colocadas sobre ele. Mas agora, Asaf, diante de tudo isso que ele está experimentando na casa de Deus, ele tinha visto que ele sempre havia sido um homem abençoado, por causa de toda a bondade de Deus que eram constantes sobre a vida dele. Ele tinha sido sempre uma pessoa tão abençoada, tão privilegiada, tão enriquecida com o favor de Deus, que ele não estava enxergando nessa situação que ele estava. No versículo 28, ele vai dizer assim, quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Eu faço do Senhor o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Ele está pronto agora para servir a Deus porque ele entendeu quão abençoado ele era. Ele não apenas quer morar, habitar em Deus, mas ele quer ser um proclamador das virtudes do Senhor por conta daquilo que ele estava enxergando na casa de Deus. Bom, toda essa situação nos levam a fazer uma pergunta, pelo menos. O que contribuiu para essa virada na vida de Asaf? Essa é uma pergunta que você pode fazer. O que contribuiu para essa virada, para essa transformação na vida de Asaf, quando ele declara, até que entrei no santuário de Deus, até que descobri qual é o fim dos ímpios? E uma pergunta também que você pode fazer a si mesmo é esta: o que ir à casa de Deus fez por Asaf? O que ir à casa de Deus pode fazer por mim? O que deixar a minha casa e me encontrar com os irmãos na casa de Deus pode fazer pela minha vida? Bom, na casa de Deus, queridos, Asaf poderia ganhar compreensão de várias maneiras, assim como você pode ganhar compreensão de várias maneiras quando está na casa de Deus. Primeiro, pela adoração, pela oração que você faz na casa de Deus e que Asaf pôde fazer na casa de Deus. Asaf entendeu que Deus estava no centro de todas as coisas. Deus é o centro da adoração. Deus é o centro da nossa adoração e da nossa oração. Asaf ganhou uma nova apreciação em relação a Deus e em relação à eternidade. Ele já era crente, ele já cria nessas coisas, mas agora a sua mente abriu, ele conseguiu enxergar de uma forma que ele não tinha enxergado antes. Mas na casa de Deus, por meio da palavra de Deus, lá no santuário, quando ela é lida, quando ela é explicada,
Asaf também entendeu uma outra coisa. Ele entendeu que havia uma verdade que ia além de tudo aquilo que ele via e experimentava na vida cotidiana. Asaf entendeu que a palavra de Deus é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. A palavra de Deus é uma espada. A palavra de Deus é um martelo que esmiuça a pedra, é uma verdade absoluta contra todas as outras verdades que circulam na nossa mente, no nosso coração. Asaf entendeu que essa verdade podia desbancar todas aquelas dúvidas que estavam assombrando, né, a sua mente e o seu coração. O que contribuiu para essa virada na vida de Asaf? O que ele entendeu quando ele entrou na casa de Deus? O que ir à casa de Deus fez por Asaf? Quando ele entra no santuário de Deus, ele observa o sacrifício que era feito ali. E aí Asaf entendeu duas coisas importantes. Ele entendeu que Deus leva o pecado tão a sério, que ele deve ser julgado e expiado através de uma vítima inocente que é sacrificada lá no altar. Ele entendeu isso. Assim como nós entendemos que o pecado é tão sério que levou Jesus à cruz, Asaf entendeu isso quando ele estava lá no templo. Um dos grandes propósitos de Deus, queridos, ao enfatizar que é bom nós termos um lugar separado dos outros lugares onde nós focamos essa perspectiva celestial e eterna. É exatamente por isso, porque na casa de Deus essas coisas ficam claras para nós. Asaf também recebeu compreensão. Ele também recebeu compreensão, algo que aconteceu na sua mente, no seu entendimento. Ir à casa de Deus não é ir a um lugar para impactar nossos sentimentos apenas. Não é um lugar onde nossas emoções são nutridas, onde nossos sentimentos são aflorados. A casa de Deus é um lugar onde a nossa compreensão tem que ser alimentada, tem que ser nutrida pela palavra de Deus. Você vai perceber que Asaf não comenta como ele sentiu o seu fim. Ele não comenta como ele experimentou o seu fim ao entender todas essas coisas. Na verdade, ele comenta que ele entendeu o fim dos ímpios, que ele entendeu por essas verdades. E quando você entende, você muda, porque toda transformação que acontece em você passa pela renovação da sua mente, passa pela renovação do seu entendimento, não apenas pelo que você sente. As emoções que você sente hoje, no culto, na adoração, elas passam assim que você sente uma nova emoção, melhor ou diferente, mas o que você entende acompanha você pela eternidade. E é isso aí que Asaf começa a entender. Olha, um grande comentarista bíblico chamado David Guzik, ele diz o seguinte, que quando Asaf foi para o santuário de Deus, para a casa de Deus, isso só lhe fez bem porque ele se conectou com a eternidade. Algo que o fez entender o fim dos ímpios. Foi isso que mexeu com Asaf. Ele vai dizer o seguinte, que ele não precisava ir à casa de Deus. Eu acho que isso aqui é uma das coisas que nós pregadores, nós pastores precisamos saber. E até você que é um membro comum da igreja precisa saber. Asaf não precisava ir à casa de Deus para ouvir sobre as notícias do dia, ou sobre aquelas conversas que você ouviria no mercado, no escritório, ou no ambiente de negócios, ou no ambiente acadêmico. Asaf precisava ir à casa de Deus para ter um impacto dessa relevância final, dessa relevância da eternidade que só a palavra de Deus nos dá. E só esse contato com Deus nos permite ter. A igreja pode se transformar num ambiente de entretenimento, a igreja pode se transformar num ambiente de descontração, num clube social, mas esse não é o propósito da igreja. A igreja é um lugar onde você tem conexão com a eternidade, é um lugar onde a sua mente tem que ser nutrida para que você seja transformado pela renovação do entendimento. Aquilo que você entende errado numa perspectiva de temporalidade, você ajusta quando você se conecta com a eternidade através das verdades que estão nas Escrituras. E aí, queridos, nós concluímos essa mensagem dizendo que a grande cura que Asaf experimentou pode ser vista na forma como ele emprega os pronomes que estão nesse texto. Se você prestar atenção, uma leitura em português mesmo, você vai perceber
que ele muda os pronomes à medida que ele está descrevendo o que está acontecendo com ele, como ele enxerga os ímpios, como ele vê Deus e como ele vê o seu estado final. Por exemplo, no versículo de 1 a 12, Asaf está incomodado pela vida boa que os ímpios têm, então o pronome que ele usa é eles. O tempo todo ele está falando deles, eles, o tempo todo. Mas nos versículos 13 a 17, quando Asaf descreve o seu próprio pensamento frustrado em relação a ter conservado puro a sua santidade, o seu coração, as suas mãos inocentes, ele vai descrevendo isso. Então, o pronome é eu. Ele fala dele, de como ele estava, de como ele se sentia, de quão mal ele estava. Mas nos versículos 18 a 22, quando ele encontra a resolução do problema, pronome dominante aí é você. E Asaf agora não está se referindo aos ímpios, não está se referindo a ele próprio, ele está se referindo a Deus. Ele está dizendo o que ele enxerga em Deus, o que ele entende de Deus, o que ele aprendeu com Deus enquanto ele estava na casa do Senhor. E aí já nos versículos 23 a 28, quando ele começa a proclamar a garantia da sua fé, quando ele começa a andar mais próximo de Deus em companheirismo, quando ele começa a desfrutar de uma comunhão mais profunda com Deus e a sua alma é restaurada, a sua mente é renovada, o seu coração começa a se animar com a eternidade. Então, os pronomes dominantes que você encontra nos versículos 23 a 28 não é mais ele, não é mais eu, apenas você vai encontrar você e eu, se referindo a Deus, primeiramente, e ao próprio Asaf, agora restaurado. Então, queridos, eu quero terminar essa palavra dizendo para você o seguinte: olha, todos nós passamos por crise, todos nós enfrentamos crise em algum momento na nossa vida, quando alguma coisa não vai bem, ou quando nós discordamos daquilo que estamos vendo ou sentindo. Mas nós devemos ter muito cuidado com o que acontece na nossa mente. Satanás trabalha na nossa mente de uma forma muito estratégica para nos confundir, para nos afastar de Deus, para nos encher de falsas verdades e nos fazer pensar que aquela falsa verdade é a verdade absoluta. Mas só existe uma verdade absoluta, e essa verdade está disponível na palavra de Deus, para que você possa realmente se guiar por ela, como lâmpada para os seus pés, como luz para os seus caminhos. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde e nos ajude a caminhar, assim como Asaf disse, até que entrei no santuário de Deus. Que essa experiência na casa de Deus possa nos levar a uma vida saudável, a uma vida renovada, com entendimentos novos, com a compreensão da eternidade muito mais ampla do que tínhamos antes. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.